Olá, senhores. Hoje nós vamos prosseguir, e eu vou até fazer uma pausa aí entre as legislações de Shinuna e o Código de Hammurabi para poder falar um pouco da Babilônia e, aliás, de como se comportava na Mesopotâmia. Mas há necessidade de uma introdução de um pouco de mitologia para que os senhores entendam algumas questões que são bem distintas quando a gente fala em Mesopotâmia. Nós tínhamos algumas organizações na Índia, em Israel, e vamos cuidar aí da Mesopotâmia como um todo, mas você pode dividir entre assírios, acádios, vamos falar dos babilônicos. Pois bem, nós passamos a ter uma diferença com o advento do Código de Hammurabi, que vai ser o próximo tema que abordaremos. Nós passamos a ter aí o advento das chamadas leis inspiradas pelos deuses. Até então, o que você conhecia eram leis divinas. Probleminha com a lei divina. Não cabe interpretação. Aquele que está examinando vai dizer o que é ou o que não é. Não cabe qualquer defesa, porque você praticou um ato ou de pecado ou de violação da lei divina e, portanto, deve arcar com isso. É essa a questão. Então, a gente sai de tempos antigos em que você tinha aí os deuses se conformando muito mais à natureza. Então, Deus das águas, Deus de não sei o quê, mas sempre com representação animal. Agora a gente vai mudar, porque esses deuses eles vão ficar com representações próximas às dos seres humanos. Na Babilônia a gente muda isso, você vira a chave na Mesopotâmia, e aí você tem deuses que vão se aproximando até chegar na esfera babilônica e tornarem-se totalmente personificados, ou seja, a imagem e semelhança do homem. Então, tá aí a grande mudança. E isso acontece depois que Tiamat, que é uma das deusas, representada por uma serpente marinha, é morta por Marduk, que é o grande deus que vai virar o patrono aí da cidade da Babilônia. Então, nós temos, antes da gente tentar entender o que foi essa confusão, vamos para alguns dados que já foram reportados. Nós tínhamos tido anteriormente um dilúvio. A responsável por esse dilúvio e por tudo ficou sendo essa serpente marinha, Tiamat. Embora ela tenha criado tudo, ficou ela como responsável, e ela é uma figura feminina, ficou ela como responsável por todo aquele dilúvio, aquela perda e tudo mais que aconteceu. Pois bem, aí você tem que colocar um paradeiro nisso, você tem a entrada do patriarcado, aí você tem a representação de Marduk derrotando Tiamat. E, com a derrota dela, ele ocupa o principal ponto no panteão mesopotâmico e passa a criar do corpo dela, isso é muito interessante, né? Porque se ela tem uma representação, entre aspas, feminina, de fêmea, é do corpo dela, que é nutriz, que saem as criações dos céus, da terra, e aí ele começa a discriminar também as obrigações dos deuses. E, curiosamente, divide os deuses em duas etapas, Marduk. Os deuses que ficariam no céu e os deuses que ficariam embaixo. Então, passamos a ter aí, dentro da própria religião, uma dicotomia. Também entre o bem e o mal. E é muito curioso que isso aconteça na Mesopotâmia. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que essa civilização babilônica trouxe de diferente para nós. Primeiro, antigamente, eu digo que com a civilização babilônica que surgiram os advogados. Porque antigamente você não tinha fórmula interpretativa. O caso aconteceu daquele jeito. A lei é divina, você violou a lei, morre. Né? Então era uma solução simples. As leis eram feitas pelos homens, mas dentro de um espectro daquilo que era divino. Então as leis eram divinas. Aqui você muda um pouco. Então você pega o Estado de Israel, ou os povos que formavam Israel, as leis eram divinas. Você pega hoje o Islã, as leis são divinas. Você não tem como contrapor, não tem como argumentar, não cabe argumentação. Porque a origem é de uma divindade que é absoluta, que é soberana. Então, não tem como a gente conversar. Pois bem, Hammurabi vai falar mais à frente, como representante da Babilônia, criador do código que leva o seu nome, que na verdade ele foi inspirado pelos deuses. A lei ela não era divina, ela foi inspirada pelos deuses. Ou seja, com isso ele quer dizer que posso ter ouvido mal, posso mudar, pode ser alterado. A inspiração foi dos deuses, porque eu tenho maior acesso aos deuses, mas podem acontecer inúmeras coisas.
E com isso você flexibiliza e permite que as pessoas interpretem as normas, levantem argumentos, coisa que até então não era possível. Ficava tudo, você só apresentava o caso, o juiz decidia. Não tinha outra coisa, né? Aqui você começa a criar esse tipo de possibilidade. Então eu brinco que os advogados começaram aqui, basicamente sim, porque você começa a interpretar a norma de forma bem tímida, mas já começa. Por quê? Porque ela é inspirada nos deuses, ela não veio dos deuses, ela não é uma ordem divina. É uma observância que é bom que se siga, tá? Mas isso permite tanto a ele, governante, que altere as normas, como também permitiria adequação dessas normas no tempo, no espaço. E eu vou explicar por quê. Quando a gente fala em Mesopotâmia, você está falando de uma série de impérios, de reinos. As cidades, a gente já viu que são cidades-templos sumérias, elas eram separadas. Então você tinha praticamente, não tinha unidade política. E curiosamente também não tinha unidade religiosa. Então era perfeitamente possível que uma cidade acreditasse na vida após a morte, em outra cidade não. Babilônia não acreditava em vida após a morte. Na cidade da Babilônia não se acreditava nisso. Acreditava-se que você podia viver de acordo com o bem, de acordo com o mal, porque é uma escolha sua. Tá aí mais uma mudança radical. Os deuses não te dizem o que fazer. Você pode seguir os deuses do bem, você pode seguir os deuses do mal. A opção é sua, quem arca é você. O deus Anu, que é o deus da justiça, que está no céu, né? A justiça está onde ela sempre deveria estar, no céu, né? Na terra, uma conquista árdua, né? Mas no céu você tem a justiça, o deus Anu, ele permite que você seja, entre aspas, tentado. Não, não é tentado, você faz uma escolha. Você é dono do seu nariz, você faz a escolha de seguir os deuses do bem ou de seguir os deuses do mal. E eventualmente arcar com o que tiver que arcar. Punições cruéis começam a acontecer também na Babilônia. Exatamente porque não se acreditava na vida após a morte, você já começa a punir de forma cruel aqueles que atentaram contra as normas e praticaram as maldades contra outras pessoas. Então é muito curioso. Então, primeiro dado, essas leis passam a ser inspiradas nos deuses. No caso da Babilônia, tá? Depois a gente vai para os hebreus, elas voltam a ter origem divina. Aqui na Babilônia, estou estudando por povos, tá? Na Babilônia, elas têm inspiração divina. Você tem uma grande batalha pós-dilúvio entre Tiamat, que é a serpente marinha feminina, e Marduk, que foi o deus eleito para combatê-la, né? Com a condição que se ele ganhasse, ele seria o deus supremo. Então, tecnicamente, até então, você não tinha um deus supremo. Como Tiamat tinha criado tudo, ela tinha ficado com essa função. Mas, como tinha ocorrido o dilúvio, né? A gente vive brincando sobre isso, você precisa imputar culpa a alguém. Então aí você faz a grande luta entre Marduk, que representa o patriarcado e tudo mais, e Tiamat, né, que perde, e das suas partes do corpo são criadas aí o sol, a lua, o céu, as águas abaixo das águas. É muito interessante que eles falem isso, né? Tem águas embaixo das águas, as águas subterrâneas, como eles chamam. Então você tem o mundo subterrâneo, as águas subterrâneas, e Marduk define quais são os deuses que vão viver lá em cima, quais são os deuses que viverão lá embaixo, e cria o ser humano. Só falar assim, mas criou o ser humano para quê? Para que os deuses possam descansar. Então quem trabalha é o ser humano, mas como ele está mais próximo, olha que curiosidade, né, dos deuses do mal, ele até pode optar pelo mal, mas cuidado com os castigos que virão. Então aqui você tem o início da ideia de castigo e não só de pena, portanto começam as chamadas penas cruéis, tá? Você coloca aí a possibilidade para o homem escolher entre o bem e o mal. E é uma coisa curiosa, porque antes, gente, na verdade, a natureza era representada pelos deuses. Então tá bom, os deuses representavam a natureza não é em si nem boa, nem ruim. Ela é a natureza. Esse é o momento de ruptura, em que você não aceita mais a natureza daquela forma como ela se mostrou e com uma longa tradição. Então, não é mais agradecer a deusa que representa a colheita ou a safra pela safra tida, não é mais agradecer o deus do sol
você vai continuar com esse panteão de deuses, né? Mas eles estão mais organizados, eles representam bem e o mal, eles estão em cima, eles estão embaixo, os sacerdotes é que conversam com eles, ou o rei, então já começa a haver ali um escalonamento e a natureza ela vai perdendo espaço, porque os deuses são homens e mulheres que representam aquilo na natureza. Só fala, mas Marilena, antes não era assim? Não, já, gente, antes você tinha aí uma deusa que podia ser um raio, ou uma deusa que se travestia numa vaca, ou um outro deus que aparecia como um bode. Não tinha a ideia de ser a semelhança do homem, não existia. Por quê? Porque o homem vivia para a natureza e dependendo dela. Aqui você começa a fazer um corte e uma inversão. Então, o homem é que tem que organizar, o homem passa a ser ali, não o centro, mas ele passa a representar esses eventos da natureza. Essa ideia vai ser mantida, não no Egito, que no Egito você vai ter muito antropomorfismo, mas também você vai ter cabeça de leão, corpo de não sei o quê, então lá é muito comum, né? Mas isso vai ser retomado na Grécia, onde aí os deuses, salvo um escape ou outro sob a forma de animal, eles vão adquirir formatos humanos. Aqui na Babilônia eles adquirem a forma de seres humanos. Ou, segundo eles, os seres humanos adquirem as formas deles, o que é muito curioso, porque os seres humanos foram criados a partir de Tiamat, que era uma serpente, né? Então, a história da serpente é muito curiosa, os senhores vão ver que ela se repete. Essa é de origem marinha, tá? Então, você tem uma serpente marinha, que acho que atravessava quase todos os mares conhecidos, e dos olhos dela, arrancados, são feitos aí o Tigre e o Eufrates, que são os dois grandes rios da Mesopotâmia. Então, tá aí um pouco da mitologia apresentada para vocês, até para que vocês tenham agora uma noção de que a gente não pode aplicar o mesmo olhar, nem fazer o mesmo corte de mitologia, se tratar de deuses e de normas que são divinas e de normas que são inspiradas nos deuses. Se os deuses retratam a natureza ou se eles também retratam o bem e o mal. Marduk representa o bem. Você vai ter outros deuses representando o mal. Então você escolhe quem te guia e responde por isso. É uma decisão humana, sim, mas na Babilônia existia muito misticismo. Se acreditava muito em profetas adivinhos, mágicos, leitura de sorte, a parte astrológica era muito desenvolvida. Então você tinha ali muitas crenças, tá? Mas variava de cidade para cidade. Tinha cidade suméria, cidade-templo, que acreditava na vida após a morte, não tinha uma obrigatoriedade de crença. Babilônia, não. Na Babilônia não se acreditava em vida após a morte. Inclusive, praticava-se a ideia de enterrar os mortos no chão da casa onde eles viviam, junto com seus objetos de predileção. Aí eles diziam que surgiam fantasmas, que as plantas eram envenenadas, que surgiam fantasmas, era uma coisa bem diferente, né? Mas a gente vai ver que tem 2 episódios na Babilônia. Esse de Tiamat, do surgimento de Marduk, do bem e do mal. E mais à frente, depois que a gente verificar o Código de Hammurabi, eu volto a falar de mitologia, mas aí falando da epopeia de Gilgamesh, pós o outro dilúvio, né? Então, o interessante disso da Mesopotâmia é que ela passa aí por 2 dilúvios. Ela inicia-se no estudo pós-diluviano do ano 4000, 3000, e depois ela amarga mais um dilúvio lá e vai mudar novamente a sua visão mitológica. Então tá aí, os mitos eles fazem parte sim da narrativa importante de uma civilização. Até porque eles dão a tônica das religiões, né? Como a gente está vendo aqui. Então os mitos ali compostos dão a tônica das religiões dentro da Mesopotâmia? Então, o que chama atenção é o dualismo. Começou o dualismo. Até então não tinha começado o dualismo. Aqui começa o dualismo, o bem e o mal. Até então não tinha. Você tinha a natureza. E você puniu o homem por condutas. Agora você vai ter o bem e o mal. E o homem podendo escolher se ele vai seguir o bem ou o mal, mas como algo externo ao homem.
uma determinação interna, mas o bem e o mal eles existem fora do homem e são representados por deuses. Até então a natureza era a natureza. Né? Não importa o que tivesse sido acontecido, o que tivesse... De alguma forma era a natureza agindo. Ela não necessariamente contrariava ou agredia os homens. Aqui você tem essa mudança, a criação do dualismo do bem e do mal e a responsabilização. Por isso que o Código de Hammurabi vai ser tão importante, porque ele vai vir com uma série de responsabilidades que antes você atribuía à natureza. E que agora, como você fez também sua escolha, ela vai ser mais incidente e vai ser cobrada dos senhores de uma outra forma, dos senhores mesopotâmicos de uma outra forma. Então ficam aqui algumas considerações sobre esse povo riquíssimo. Tem alguns livros que eu até indico, tem esse daqui, que é sobre os mitos da Mesopotâmia, da Henrietta McCall, que faz um trabalho ótimo de levantamento sobre os deuses e os mortais. Depois ela vai falar só da epopeia de Gilgamesh. Então, dos textos sumérios, de Ishtar, né? Ishtar ou a Inanna suméria é a mesma coisa. Então tem regiões e cidades que ela é chamada de Ishtar, tem regiões que ela é chamada de Inanna. Às vezes muda um pouquinho o nome, né? E cada cidade, templo, tem o seu patrono. Eridu, Ur, Larsa, Lagas, que a gente viu, mas aqui tem outras também, né? E é interessante, Marduk era filho de Ea, né? E era o senhor do reino da água doce, abaixo da terra. Também entendia-se que a água era a origem do conhecimento. Então, quem era o rei da água doce também era o rei do conhecimento, né? Marduk é filho de Ea, que é o Enki sumério, que vai ser aí vai ter uma variável bem interessante. Na verdade, gente, cada um desses livrinhos vão te dar ali uma panorâmica, ó, é fininho. Para quem curte mitologia, eu sempre recomendo, né? Cuidado com as informações de Wikipedia ou que vocês encontram por aí, porque elas nem sempre são verossímeis, nem estão de acordo com os historiadores ou com com a arqueologia. Então sempre chequem a fonte, por gentileza, para não serem surpreendidos aí com alguém que tira da cartola alguma informação que só ele tem a respeito da mitologia. Nós estava lendo aqui um artigo em que dizia que na mitologia babilônica todos acreditavam no inferno. Não acreditavam, né? Então, só esclarecer, não, tá errado. Você tinha essa independência administrativa de cidade-templo para cidade-templo exatamente porque a religiosidade era adaptável. O que tinha de denominador comum? Começou esses deuses a se tornarem homens, né? A dualidade é uma manifestação comum nas cidades-templos também, começa a existir o bem e o mal, o homem se torna mais responsável, né? A natureza por si, em si, ela começa a ideia de manipular a natureza, né? De que a natureza serve ao homem. Então, começam outras propostas aí, e a proposta óbvia de criação do ser humano é para que os deuses possam descansar e o homem realize o trabalho dos deuses. É basicamente isso que os senhores veem em uma porção de filmes de ficção falando hoje em dia, mais ou menos do mesmo tópico, né? Então, se você se tornou criador, você cria a criatura para te servir. Quando ela tinha tomar o lugar, então ela cria uma nova criatura para servi-la. E assim vai, né? Então essa é a proposta. Obviamente você está falando num deserto, portanto qualquer noção de inferno que eles tivessem era quente. É o maior medo de qualquer babilônico era ser abandonado no deserto sem água, sem ser próximo de qualquer cidade, né? Que a gente vai ver que é uma das punições que virão por aí no Código de Hammurabi, né? É um código que tem uma fama indevida, por sinal. Mas a gente vai ver, e é bonito o início do Código de Hammurabi, porque mostra o rei subindo ao monte, fica lá sentado, aguardando o Rei Sol. Então, nós temos sim a figura de um deus, também com raios de sol, né? Só que ele tem uma representação que não fica adstrita aos raios de sol, ele tem uma representação humana também, que fornece para Hammurabi a ideia
desse código. Então é com base nessa visita a essa montanha que Hammurabi desce e aparece ele escrevendo, né, o que seria aí o Código de Hammurabi. Qualquer semelhança com qualquer religião é mera coincidência, porque a gente vai ver que muitas têm muitos pontos comuns, o que torna o estudo da mitologia e das religiões um estudo riquíssimo. Você vai ter sempre a jornada do herói, você vai ter sempre o sacrifício, você vai ter sempre a deusa, a questão da mulher envolvida. Trabalhar com mitologia é trabalhar com riqueza, é trabalhar o bem e o mal na natureza, no homem, fora dele. Ele foi tentado, portanto a culpa não é dele? Ou ele escolheu, então a responsabilidade é dele. Vejam que eu tomei cuidado com as palavras. Aqui vocês têm o bem e o mal fora, você tem essa dicotomia dualista, mas você escolhe. Portanto, quem responde não é o Deus, é você. A gente vai ver que na Grécia isso vai mudar. E o Egito é totalmente diferente. Mas fica aqui uma pequena introdução para o povo babilônico e para o Código de Hammurabi, que é a nossa próxima aula. Fiquem bem, senhores, cuidem-se, abraços virtuais a todos e até o próximo encontro.